desta mulher tão valorosa. Ela nasceu em Fortaleza, capital do Ceará, em 1945. Descendo de uma família de classe média, estudou em colégio de freiras, recebeu educação rígida. Desde muito jovem destacou-se pela beleza e inteligência. Ainda na adolescência conheceu seu primeiro marido numa festa, um ano posterior estavam casados. Ela casou-se a primeira vez aos 19 anos. Mas o casamento não deu certo, porque o marido era muito ciumento e não permitia ela estudar. Rompeu-se a relação conjugal. Ela, por influência da avó, que era parteira de profissão, a avó materna, estudou farmácia e bioquímica, formando-se em 1966 na primeira turma da Universidade Federal do Ceará. Após o término da faculdade, ela foi fazer mestrado na USP, em São Paulo. Nessa localidade, por influência de amigos comuns, conheceu o segundo marido, o então colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. Tornaram-se amigos, namorados, um ano posterior estavam casados. Após o término das especializações, vieram morar em Fortaleza. Segundo ela, no início do relacionamento, ele era muito solícito, amoroso, afetuoso. Achou que tivesse encontrado a pessoa certa. As agressões físicas e verbais começaram a partir do nascimento da segunda filha do casal, período em que coincidiu com a ascensão dele profissional. Ele era professor universitário e economista, e a naturalização dele, já que ele era colombiano. Em 29 de maio de 1983, após chegarem das suas atividades laborais, ela relata que colocou as crianças para dormir após o jantar e também foi recolher-se, enquanto ele ficou na sala assistindo televisão. Ela acorda com um barulho forte de disparo de arma de fogo. Tentou se mexer, não conseguiu e simplesmente apagou. Quando recobra os sentidos, encontra-se em volta vários vizinhos, todos aterrorizados, dizendo para ela que havia ocorrido uma tentativa de assalto na casa dela. Enquanto isso, o marido encontrava-se na sala com o pijama rasgado, uma corda em volta do pescoço, dizendo que 4 indivíduos haviam adentrado a casa deles para roubar e tentaram matá-lo. Deu início às investigações sobre suas afirmativas e ela foi hospitalizada. Sofreu várias intervenções cirúrgicas, bateria de exames em Fortaleza e em Brasília, até que chegaram à triste conclusão de que ela não mais poderia andar, ficando paraplégica aos 38 anos. Posterior, passou 4 meses hospitalizada. Ao retornar para casa, de cadeira de rodas, ele cerceou, não permitiu mais a visita de amigos e familiares, deixando ela em cárcere privado. Numa segunda oportunidade, enquanto ela tomava banho no chuveiro elétrico, ele tentou matá-la eletrocutada. Ela gritou, a babá veio socorrê-la. Com a ajuda dessa babá, ela denunciou às autoridades. E nesse mesmo período em que ela denunciou, chegou-se à conclusão pela polícia, após a apuração e inquérito, que tudo aquilo não tinha passado de uma armação, que nunca houve tentativa de latrocínio alguma, que ele era o autor do disparo de espingarda nas costas dela que a deixou paraplégica. Ela conseguiu na justiça o direito de sair de casa, sem que isso desse abandono do lar, nem a perda da guarda das filhas. Eles tiveram 3 filhas. Posterior a esse fato, iniciou-se a luta dela pela punição do agressor. Em 1991, depois de 8 anos da prática do crime, ele sobe ao banco dos réus, é condenado a 15 anos de reclusão. Mas devido a um recurso da defesa, o júri foi anulado e ele permaneceu solto. Novamente, em 1996, ele sobe ao banco dos réus e pelo tribunal do júri é condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão. Mas devido ao recurso da defesa, ele permaneceu solto. Após a anulação do primeiro julgamento, em 1994, ela publica o seu livro de autobiografia, com o seguinte título: Sobrevivi, Posso Contar. Com conhecimento desse livro, 2 instituições, o CLADEM Brasil e a CGIL Brasil, denunciaram o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, por violações a pactos internacionais do qual o Brasil era signatário, como a Convenção de Belém do Pará e o Pacto de São José da Costa Rica. Em decisão inédita, em 2001, o Brasil foi condenado por negligência e omissão no caso de violência doméstica. E dentre as recomendações e advertências ao Brasil estavam
terminar efetivamente esse caso, dando a punição efetiva ao agressor. Dá uma reparação simbólica a essa vítima, prestação pecuniária pelo tempo, pela demora na prestação jurisdicional. O Brasil fez acordo com as instituições, dentre eles estava criar mecanismos de coibição no âmbito da violência doméstica, capacitar funcionários da justiça, dentre outros. Após a condenação em 2002, o marido dela efetivamente foi preso no estado da Paraíba, depois de 19 anos e 6 meses da prática do crime, faltando 6 meses para a prescrição do crime. Em 2004, deu-se início aos trabalhos da organização da sociedade civil com o governo, foi feito levantamentos, pesquisas de campo, no campo criminológico, e, no resumo, em 2006, em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi publicada. Essa lei que hoje tanto ajuda brasileiras. Brasil.